explorando as 10 passagens mais fascinantes da Bíblia. Olá, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, vamos explorar as 10 passagens mais fascinantes da Bíblia, mergulhando em suas histórias, significados e impactos. A Bíblia é um texto sagrado reverenciado por milhões ao redor do mundo. É uma fonte inesgotável de sabedoria, inspiração e reflexão. Entre suas páginas, encontramos passagens que ecoam através dos séculos, tocando os corações e as mentes de pessoas de todas as culturas e tradições. Gênesis, a criação. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No início da Bíblia, encontramos o relato da criação, onde Deus molda os céus e a terra em 6 dias e repousa no 7º. É uma passagem fundamental tanto para judeus quanto para cristãos. Esta narrativa poderosa não só estabelece as bases do universo, mas também nos convida a contemplar a grandiosidade e a ordem de Deus. Êxodo 14, a travessia do Mar Vermelho. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. O episódio da travessia do Mar Vermelho, liderado por Moisés, é um testemunho da providência divina e da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. É uma passagem bíblica de coragem, fé e intervenção milagrosa que ressoa através das eras. Salmos 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23. Este salmo é um dos mais conhecidos, amados e reconfortante. Retrata a relação entre Deus e seu povo como a de um pastor e suas ovelhas. Nele, encontramos consolo nas promessas de proteção e cuidado divino, mesmo nos momentos mais sombrios. Isaías 53, o servo sofredor. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este capítulo profético descreve um servo sofredor que suporta as dores e os pecados do povo, prefigurando o sacrifício redentor de Jesus Cristo. É uma reflexão poderosa sobre o sofrimento humano e a redenção divina. Mateus 5, o Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte,
E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No Sermão da Montanha, Jesus apresenta os princípios essenciais do reino de Deus, desde as bem-aventuranças até as instruções sobre amor ao próximo e perdão. É um guia atemporal para uma vida de virtude e compaixão. João 3,16. O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esta passagem icônica resume a mensagem central do cristianismo: o amor incondicional de Deus manifestado através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. É um lembrete poderoso do alcance e da profundidade do amor divino sobre nós. 1 Coríntios 13. O amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Conhecido como o capítulo do amor, celebra a primazia do amor como o maior dos dons espirituais. É um convite à generosidade, paciência e bondade, fundamentais para a vida cristã. Romanos 8, a vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Romanos 8, encontramos palavras de encorajamento e esperança, lembrando-nos da liberdade em Cristo e da certeza do amor de Deus. É um hino à vitória sobre o pecado e a morte, através do poder do Espírito Santo. Eclesiastes 3, o tempo de todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Este texto bíblico reflexivo do Eclesiastes nos lembra da natureza transitória do tempo e da vida, e da importância de reconhecer os ciclos e estações estabelecidos por Deus, e que Deus governa sobre tudo. Apocalipse 21, 22, a Nova Jerusalém e a Nova Terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me:
Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Nos capítulos finais do Apocalipse, vislumbramos uma visão gloriosa da Nova Jerusalém e da Nova Terra, livres de dor, sofrimento e morte. É um testemunho da promessa divina de restauração e renovação. As 10 passagens destacadas desta exploração representam apenas uma pequena amostra da riqueza e da profundidade da Bíblia. Cada uma delas oferece riqueza sobre os textos bíblicos, conforto e desafios para aqueles que as estudam e as aplicam em suas vidas. A Bíblia é um livro riquíssimo em detalhes e passagens interessantes, único livro que nos conta sobre o passado, presente e futuro. Que possamos continuar a buscar sabedoria e inspiração nas páginas deste livro sagrado, encontrando significado e orientação para nossas jornadas espirituais. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva e comente aqui embaixo de qual passagem bíblica você gostou mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.